Apoio Cultural, Santa Casa de Barretos, o seu hospital. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho, para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida apresentaremos o nosso convidado de hoje. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Cadastre suas compras no seu CPF. Elas valem pontos. Junte os pontos e troque por muitos prêmios. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Participe! Nossa missão é cuidar sempre de você. Santa Casa de Barretos, há 95 anos. Hoje nós temos o máximo prazer de trazer ao programa, novamente, o professor Roberto Pacheco de Oliveira. Ele vem ao programa para contar sobre a sua vida em Barretos, desde que chegou a Barretos, vindo da cidade de Rio Claro, como professor, e atualmente é proprietário do Liceu Tec e do Memorial Jardim das Oliveiras. Professor Pacheco, prazer muito grande recebê-lo novamente no programa. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço essa oportunidade da gente conversar um pouco mais sobre esse período que nós estamos juntos aqui em Barretos. Isso. Você veio de Rio Claro, né, Pacheco, para Barretos para estudar e não saiu mais, é isso? Exatamente. Eu vim de Rio Claro para cá em 1980, prestei o vestibular em Barretos. A faculdade de Barretos sempre foi uma faculdade muito famosa na área de engenharia. Já tinha nome em Rio Claro quando você veio para cá, né? Sim, muitas pessoas daquela região vinham estudar em Barretos, engenharia, né? Então nós viemos para cá também com o mesmo intento de estudar. E eu conheço, como você, eu conheço grandes estudantes que foram graduados na Faculdade de Engenharia de Barretos e estão vencendo na vida, são grandes engenheiros aqui em Barretos e até fora também, né? A faculdade é um celeiro de personalidades na área da engenharia e em outras áreas, porque a engenharia ela abre espaço para todas as áreas da atividade econômica, da atividade humana, né? Então nós temos pessoas aí de destaque. Então quando tem as semanas de engenharia, vem pessoas renomadas do cenário econômico, do cenário político, vem dar palestras aqui, formados aqui. Formados aqui, é? Formados aqui. Você lembra, assim, para citar algum nome, assim? Bom, nós temos um que morou comigo, Paulo Cruvinel. Ah, o Paulo Cruvinel. Paulo Cruvinel Juca. Artista, né? Artista, né? E quase presidente da Embrapa, né? Ele foi uma pessoa expoente hoje no cenário brasileiro e mundial. Ah, né? Ele participa de congressos do mundo inteiro, desenvolve a área de tecnologia na agricultura, toda a parte que envolve eletrônica, telemática, tudo que envolve a interação da agricultura com a tecnologia da eletrônica, das telecomunicações, da informática, está nas mãos dele em São Carlos. Então hoje ele é um expoente no Brasil e saiu aqui da nossa escola, foi meu professor, nós moramos juntos, tivemos o prazer, né, de conviver com o professor Paulo Cruvinel, que nós carinhosamente chamamos de Juca. Juca, né? Juca. E ele tocava qual instrumento mesmo? Acho que tinha uma banda aqui, né? Tinha uma banda, né? Ele fazia parte do Grupo Terra, faz parte ainda, né? O Grupo Terra perdeu alguns dos seus componentes da época, mas ele existe até hoje. Ele tocava um violão de 7 cordas muito bem, toca muito bem. Você veio estudar em Barretos e durante o seu curso você trabalhou ou só ficou estudando? Sim, trabalhei. Eu venho de uma família muito humilde, né? Então quando eu vim aqui estudar, a única condição que eu tinha para estudar era fazer o crédito educativo, hoje FIES, né? E trabalhar para me manter. Era mais fácil naquela época pegar crédito educativo, né? Você ia direto na Caixa Econômica, né? Hoje não, a faculdade tem que escolher alguns
Quer dizer, não pode dar o crédito para todos, né, que é o FIES. Exatamente. Naquela época, como o imposto de renda do meu pai era muito favorável para eu receber o crédito educativo, ou seja, ele simplesmente era isento do imposto de renda, então eu consegui o crédito educativo com muita facilidade. Só que o crédito educativo eu pagava o curso e a gente tinha que sobreviver em Barretos. É lógico. E isso fez com que eu tivesse que procurar um trabalho. Então, antes mesmo de começar o curso, eu passei aqui durante 60 dias, antes de iniciar as aulas, procurando emprego. E eu tive a felicidade, eu posso dizer assim, de conseguir um emprego exatamente no Soares de Oliveira. Ah, sei. Então, o saudoso Juninho, a Iná, né, deram essa oportunidade para que eu começasse a dar aula lá. Eu que vinha sem experiência como docente, mas que tinha feito um curso técnico. Então, esse curso técnico permitia que eu desse aula no curso técnico. Aula do quê? Que você... Aula da parte de elétrica, no curso de eletrotécnica e eletrônica, que existiam lá no período noturno. No período noturno, né? E aos finais de semana. Sim. Então, foi dessa maneira que nós entramos no Soares de Oliveira, e essa experiência foi fantástica, tanto é que nós estamos nela até hoje e nós somos apaixonados por ela. Sim. É a matéria que você dá aula na engenharia, não? Até hoje. Até hoje. A engenharia eu dou outras disciplinas, mas aquelas disciplinas do princípio eu dou aula tanto no Liceu Tec como na faculdade até hoje. Sim. Pacheco, como é que está o Liceu Tec hoje? O Liceu Tec que já está sedimentado em Barretos, já é uma realidade em Barretos, né? Parece que você está pensando numa sucessão no Liceu Tec, né? Passar para a família, para pelo menos dar uma descansadinha, né? E colocando os filhos à frente. Como é que está esse problema lá? Olha, o Liceu Tec é uma escola de tradição em Barretos porque ele vem do Soares Tec. Então, como tinha o Soares Tec, né? Tinha o Soares Tec, é uma ala do Liceu Tec exclusivamente dedicada à formação profissional. Nessa que eu estava inserido. E como eu comecei lá em 1980, então fica fácil a gente entender que nós estamos há 36 anos ministrando aula dos cursos técnicos. Né? Então, grande parte desse tempo lá no Soares de Oliveira. E com o problema que o Soares de Oliveira passou, as dificuldades econômicas, chegou um momento que o Soares de Oliveira ia fechar, né, pela toda a crise que ele passou, e nós então entendemos que era o momento da gente tirar de lá o curso técnico e montar uma estrutura própria. Isso aconteceu há 9 anos atrás. Então o Liceu Tec tem 9 anos de vida, e o que nós fizemos foi simplesmente sair daquele prédio do Soares de Oliveira e mudar para um prédio próprio, que foi feito... Seria uma continuidade praticamente. Uma continuidade, né? Com os pegando mesmos toda a experiência, tudo laboratórios, as experiências, né? E a única diferença é que o prédio do Liceu Tec, diferentemente do Soares de Oliveira, ele foi construído, ele foi arquitetado para ser uma escola técnica. Uma escola técnica, né? Então toda a estrutura é adequada. As pessoas que não conhecem, vão lá, porque é uma escola muito bem montada. Eu que conheço fisicamente, é uma escola muito bem montada. Nós tivemos a felicidade de comprar, posso dizer felicidade, porque quando eu escolhi aquele terreno, aquela área era uma área longínqua, onde tinha muita droga ali ao redor, não tinha iluminação pública, não tinha rede elétrica, não tinha rede hidráulica, não tinha esgoto. Então, eu me recordo até que uma vez eu havia comprado o terreno, era um pasto, né? E havia lá uma granja onde se criava galinhas ali, e que estava desativada. E uma vez a minha mãe veio de Rio Claro aqui, eu falei, mãe, aqui que eu vou construir a escola, né? E ela falou, você está maluco, construir uma escola nesse lugar aqui, não vai vir ninguém aqui, né? E nós estamos falando há menos de 10 anos atrás. É verdade. E aquele a cidade lugar cresceu por lá, né? Mas hoje está praticamente no centro. Aquilo ali virou um lugar maravilhoso, né? Porque primeiro nós começamos a montar a escola ali, rapidamente nós trouxemos a iluminação pública, rapidamente a prefeitura nos atendeu com água e esgoto. Isso foi até importante para o bairro, né? Porque a prefeitura atendendo uma escola, o bairro se beneficia demais. Beneficia, né? E aí veio a parte que nós tivemos a felicidade, porque aí vieram o Colégio Barretos, a Faculdade Barretos veio estar lá em frente à nossa escola. Né?
Daí vem o Instituto Federal, instalou ali próximo. Ali próximo, né? Então, nós praticamente criamos um outro polo educacional. Além do da FEB, nós criamos outro polo aqui na região do Liceu Tec. Sei. Então, isso criou para a gente uma estrutura muito interessante, muito bacana. Sei. E vocês estão lá há 9 anos, então? Nós estamos lá há 9 anos. Antes da gente falar sobre a sucessão do Liceu Tec, me conta da importância de um curso técnico para o estudante, porque muitos pais querem que os filhos só façam a graduação, né? Um curso mais importante, um curso de Direito, um curso de Medicina, um curso de Engenharia. Qual é a importância no mundo de hoje a formação técnica de um jovem? Olha, o Brasil é uma referência ruim para a formação profissional. Mas vamos pegar países que são muito mais desenvolvidos que o nosso e que utilizam do curso técnico de uma forma mais correta. Pegar a Alemanha, por exemplo, que é uma referência na Europa, é o primeiro país da Europa. O curso técnico lá, ele é oferecido para as pessoas que terminam a primeira fase do ensino, que aqui a gente chama o ensino fundamental. Já pegando a aptidão dos alunos do ensino fundamental, para aqueles que gostam da área da física, da matemática, para aqueles que gostam da área de humanas, das biológicas, e eles já entregam os alunos a fazer os cursos técnicos nas áreas em que a pessoa tem o melhor desenvolvimento. Porque nessa fase, quando a gente está saindo do ensino fundamental, a gente não tem uma clareza do que a gente quer fazer. Lógico. Agora, o professor, ele tem muito mais experiência. Então, o professor, vendo que aquele aluno sempre se deu bem na matemática, na física, ele caminha o aluno para fazer um curso de engenharia. E para chegar no curso de engenharia, antes de chegar no curso superior, que é o 3º grau, ele faz um 2º grau, que é o nosso ensino médio aqui, além das disciplinas básicas, as disciplinas voltadas à área profissional. Ou seja, um aluno que faz um curso técnico de mecânica, fica lá 3 anos estudando mecânica, dificilmente ele chega na engenharia mecânica depois e chega no 2º ano e fala assim, não é isso que eu quero, eu errei o curso. Não tem como. Né? Fez 3 anos de mecânica. 3 anos de mecânica, quer dizer, não é como acontece nos nossos alunos da Unifeb. Né? Quantos alunos entram para fazer engenharia elétrica, onde eu ministro aula, há muitos anos também, e aí quando chega no 3º ano, não pai, eu vou parar porque não é isso que eu quero. Quer dizer, isso é uma perda de tempo, é perda de investimento, é um absurdo, né? Por quê? Porque o nosso país não cria oportunidades para os adolescentes ter uma formação profissional, até para eles saberem se é isso ou não. Né? Porque a gente vem com sonhos diferentes da época da adolescência. Então, tomando por base países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha, a própria Rússia, o que eles fazem? Eles colocam os alunos para fazer os cursos para depois, se tiver um desenvolvimento razoável ou bom, para fazer o curso superior. Se não tiver, eles ficam na parte técnica. Tudo bem, eu peço licença a você, Pacheco, para a gente abrir um espaço para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltamos a esse assunto, que é muito importante. Então vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais. Em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Pacheco do Liceu Tec. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Pacheco, professor na Faculdade de Engenharia e também do Liceu Tec. Professor Pacheco, a gente está falando sobre os cursos de profissionalizantes e tal, os cursos técnicos, a importância deles. E o curso técnico, você fazendo após o ensino fundamental, seria, eu não sei como é que chama, antigamente era colegial ou científico, né? Existem ainda esses cursos ainda, né? E você fazendo somente o curso técnico já dá direito para você ingressar numa engenharia, ou você tem que fazer o colegial ou científico? Isso, o curso técnico é um curso pós-médio, ou seja, o aluno necessariamente tem que ter um ensino médio para fazer o ensino técnico. Ou ele pode fazer de forma concomitante. Ele pode fazer o técnico com o médio juntos. O médio seria equivalente ao científico, é isso? Isso, o ensino médio 2º grau. 2º grau, né? Exatamente.
Então, para um aluno ingressar no curso técnico, ele tem que ter o ensino médio concluído ou fazer de forma concomitante. Concomitante, né? Senão, ele não pode fazer. Só com o ensino fundamental ele não pode fazer o curso técnico. Até porque tem as exigências necessárias para o conhecimento profissional. Então, nós estávamos falando da importância do curso técnico para a vida das pessoas e do país, né? E essa importância é muito grande porque eu posso dividir em 2 períodos a nossa nação que nós vivemos recentemente. Há 2, 3 anos atrás existia uma euforia do mercado, uma busca por profissionais muito grande e a nossa escola estava lotada porque todo mundo precisava ser técnico para entrar nas indústrias. Né? Então, os programas governamentais, como o Pronatec, o programa Vence, colocaram milhares de alunos para fazer cursos técnicos porque o mercado estava absorvendo. Havia demanda, né? Agora nós vivemos um momento de crise e, por incrível que pareça, a nossa escola continua cheia. Por quê? Porque agora as pessoas, para se manter nos empregos, elas têm que ter qualificação. Tem que ter qualificação para manter, né? Para se manter, né? Então, E mesmo pessoas qualificadas muitas vezes não estão se mantendo no emprego, Não estão se mantendo. Então a pessoa hoje, a pessoa é técnico em eletrotécnica, ela precisa fazer um curso para aprender a fazer solda, porque lá na empresa, quando a área de elétrica não precisa daquele profissional, ele trabalha na solda. Então, a gente vê que existe uma pluralidade de conhecimentos sendo buscado pelas pessoas inteligentes que estão no mercado. Porque as pessoas que não têm essa visão, essa inteligência, elas simplesmente perdem o emprego e não conseguem se recolocar. Por quê? Porque as empresas estão ficando com o mínimo possível de funcionário e aqueles que realmente seguram a produção. Lógico. E funcionários qualificados. Né? São aqueles que seguram a produção. Porque muita gente fala, não existe falta de emprego, existe falta de mão de obra qualificada, né? E essa mão de obra qualificada você vai encontrar exatamente nos cursos técnicos, né? Exatamente. A gente vê nos jornais recentes aqui da cidade que Barretos é uma cidade que está contratando mais do que desempregando, do que despedindo. Isso significa que essa contratação que está existindo é contratação por gente capacitada, né? Porque aquele funcionário que é um funcionário que tinha um trabalho pouco expressivo na empresa, ele foi desligado. E a empresa quer o quê? Trocar 2 fracos por 1 forte. Claro, vai custar menos para ela e ela vai manter a produção. Então a escola resolveu, a partir desse cenário que nós estamos vivendo, reativar os cursos profissionalizantes, que são aqueles cursos que a pessoa não precisa ter o ensino médio, e que ela vai lá, passa lá conosco de 3 a 8 meses, fazendo uma qualificação específica, em áreas específicas. Então esses cursos que você está promovendo, a pessoa não tem que ter o curso médio? O profissionalizante não. O profissionalizante, né? O técnico sim. Sei. Agora nós montamos também um profissionalizante, que é exatamente para atender essa fatia de mercado que perde o emprego e quer se recolocar. Como ele não tem profissão, ele precisa aprender uma profissão. Então nós estamos oferecendo lá de 14 a 18 cursos. Nesse momento nós temos 11 em andamento, em diversas áreas, para qualificar a pessoa e ela poder adentrar novamente ao mercado de trabalho. Temos agora, recentemente, esse curso eu ministro, um curso de eletricista, instalador, com NR10. É um curso que tem uma demanda enorme, porque a pessoa vai lá, ela vai aprender os princípios elétricos e vai pôr a mão na massa, vai fazer as instalações, né? Vou instalar um ventilador, vou instalar uma tomada, vou instalar lâmpada, vou instalar sistemas elétricos residenciais e comerciais. Isso é muito importante para a pessoa hoje, né? Muito importante. Até para a pessoa mesmo que não queira exercer essa profissão, mas até para um chefe de família quebrar todo esse galho dentro de casa, porque isso custa dinheiro. Você chamar um eletricista só para trocar um chuveiro, uma coisa qualquer, é sempre, no mínimo, uns R$50 se cobra. Agora, o chefe de família fazendo, quer dizer, até bom para eles também, né? É bom para eles. Nós temos lá alunos, nós temos um aluno, por exemplo, que ele tem várias atividades comerciais na área de lanches. Ele tem carrinhos de lanche na região dos lagos e em outros lugares. E ele falou, estou fazendo porque eu não aguento pagar o profissional liberal para ir lá resolver problemas elétricos. Eu quero eu fazer. É lógico. Né? Eu trabalho lá à noite, durante o dia eu mesmo faço.
Então, como Porque às esse vezes é uma tem todos- bobagemzinha que você fica preocupado, será que vai dar choque, será que não sei o quê, né? E às vezes não tem nada disso, mas você tem que saber, né? Com um pouquinho de conhecimento resolve. Resolve um pouquinho a coisa. E com 6 meses já tá, o Com cara 6 está apto meses. para tudo. Esse é um curso de 8 meses, uma noite por semana. Uma noite por semana. Uma noite por semana. Então é um curso que não Não atrapalha, cansa, né? não cansa, não atrapalha as programações, né? Tem gente que gosta na terça-feira jogar um futebol, o outro gosta na quarta assistir o futebol na televisão. Nós temos lá aula toda quinta-feira, não atrapalha, o aluno vai lá, fica feliz porque ele mexe mesmo em tudo. E a gente E ali tem a tudo. parte prática também, Tem né? a parte prática. Tem. Também temos um curso lá de instalação de painéis solares, que é outra novidade que vai arrebentar, vai mudar totalmente o mundo elétrico, né? E nós teremos, nos próximos 5 anos, todas as nossas casas serão microgeradoras de energia, né, através de painéis solares, que converte a energia solar em energia elétrica. Né? E a gente vai ficar... Seria as placas hoje que se colocam, né? Exatamente. A gente vai ficar cada vez menos cativo das distribuidoras e concessionárias. Sei. Né? A gente vai produzir a própria energia. Imagina que maravilha se cada casa produzir a sua energia. Então, isso vai criar É um desafogo para as geradoras. um né? desafogo. Né? E esses problemas que a gente vê, problemas ambientais para montar novas usinas, quer dizer, isso vai acabar. Porque cada um gerando sua energia, toda essa energia gerada em larga escala, vai para as indústrias, para aqueles que consomem bastante. Que necessitam realmente, né? necessitam Que realmente. faz falta para o segmento industrial, né? Exatamente. Você vê que São Paulo é uma coisa horrorosa, o que se gasta de energia é muito grande, né? Muito grande. Hoje em dia os industriais, o que estão chorando a conta de energia no final do mês, é uma coisa fabulosa. Nós também, hein? É nosso, lógico. As contas de casa estão ficando caras. Tá ficando caro. Pesa no orçamento. Pesa no né, orçamento. Pacheco? Pesa Pesa no- no orçamento. Me conta uma coisa, e como é que está a sucessão lá no Liceu Tec? Então, doutor Luiz, eu já estou com 36 anos ministrando aula e há 2 anos e meio atrás eu reuni meus 2 filhos mais velhos, eu tenho 4 filhos, e os 2 mais velhos eu reuni e provoquei eles da intenção minha de, em 5 anos, passar a escola para eles. Né? Então nós criamos um plano. Esse plano iniciou lá das primeiras reuniões em conjuntos. Eles sempre me acompanharam em todas as minhas atividades profissionais, seja no memorial, seja no liceu. E nós começamos a fazer um plano de sucessão. Né? E um plano de sucessão é uma tarefa bastante interessante, porque você tem que transferir, converter para os seus filhos os seus sonhos. Eu tive um sonho de montar uma escola. Talvez eles não tivessem. Não tivesse isso. Mas eu tenho que transferir para eles esse sonho. Ou seja, eu tenho que fazer eles sonhar o meu sonho, para que aquilo continue. Mas você também está percebendo que eles já têm o seu sonho também, né? Mas é boa pergunta, por quê? Por que eu estou percebendo que eles têm o meu sonho? Porque professor, eu sou professor. Eu sou engenheiro, empresário e professor. Em todo lugar que eu vou, eu me apresento como professor. Porque eu tenho o máximo prazer em ser professor. Não tenha dúvida. E o que acontece? A gente vê muitos professores, principalmente professor da escola pública, que chega em casa, na hora do almoço, ele fala, olha, foi terrível da aula, aqueles alunos não obedecem, não consegui dar minha aula. Então os filhos ficam ouvindo aquilo, já não quer saber disso. Você é professor nunca. Nunca na vida, é verdade. Agora Você está falando uma grande realidade. Viu? Eu chego em casa, eu tenho o maior prazer de dar aula, eu chego em casa e falo, puxa gente, hoje eu dei uma aula, mas foi tão boa, porque a gente sabe quando a gente dá uma aula bacana. Não tem dúvida. Então, quando você faz um programa bem feito, a gente sabe também, né? Você vê a fisionomia do Jorge Metz, você sabe que o programa foi bem. Então, a gente dá uma aula bacana, a gente passa para eles, né? Eles sentem aquela emoção da aula bem dada. Então, aquilo desde pequenininho, ouvindo aquilo, chega uma hora que ele fala, pô, esse negócio de dar aula deve ser bacana. E foi assim, felizmente esses 2 filhos meus já estão inseridos na área do ensino, um na parte de administração, outro na parte de engenharia, e a gente fica muito feliz em vê-los ali, frente à lousa, né, dominando uma classe, porque isso é uma arte.
É uma arte, É uma arte, não dominar tenha uma dúvida, classe. não tenha dúvida. A gente vê que tem professores que a classe fica quietinho, tem professores que a classe fica uma festa. Uma festa, né? Então, depende exclusivamente do professor. Se o professor não tiver uma boa dicção, não tiver didática, não souber transmitir aquilo que precisa ser transmitido, ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção. Nós somos alunos, Lógico, a gente tem sabe disso. exemplos de professores bons e ruins, né? Então, a didática é muito importante e isso eles incorporaram, felizmente, graças a esse procedimento da gente diariamente alimentá-los com dose de otimismo quanto ao magistério. Peço licença novamente a você, professor Pacheco, para que possamos abrir mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltamos ao programa Quero Saber, hoje com o professor Pacheco, aqui na TVB. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Pacheco do Liceu TEC. Professor Pacheco, quer dizer que seus filhos então já têm o talento para licionar. E você acha que essa sucessão dará bons resultados, não tenha dúvida, pelo que você está vendo tudo isso? Olha, estão a caminho. Estão a caminho, né? Talento, já começaram bem, a gente tem visto com êxito as iniciativas que eles estão tendo. Eles estão buscando, daquilo que foi deixado, incrementar novos cursos, criar parcerias a partir das ideias deles, né? E isso eu estou achando muito positivo. E por vezes eles falam assim, mas pai, você tá se afastando muito rapidamente. Eu falei, não, é que se eu ficar junto, vocês não tomam as decisões. Não tomam a decisão. Né? Até Jesus fez isso, né? É, Pedro dizia assim, não, fica conosco, mestre. Não, eu preciso que eu vá para que vocês apareçam, né? Lógico. Então é preciso que a gente saia. É porque senão fica sempre à sombra do pai, né? Qualquer decisão importante eles vão te consultar. Vão me consultar. Você não estando por perto, eles têm que tomar a decisão. Tem que tomar a decisão. E a gente tem visto com bons olhos tudo isso que está acontecendo. Nós estamos no meio do período de sucessão, que nós definimos como 5 anos, e eu acredito que daqui a 2 anos eu já poderei ser um visitante da escola. Sei. E o memorial vai bem? Memorial Jardim das Oliveiras, né? O pessoal está sossegado lá, está tudo em paz? O né? memorial vai muito bem, está em paz mesmo, até porque o memorial ele tem um modelo a forma de sepultar que garante muita segurança para as pessoas que estão sepultadas, né? É quase que impossível acontecer a violação em corpos sepultados devido ao processo de sepultamento, a quantidade de terra, as tampas. É muito difícil alguém ir lá e fazer violar. Então nós podemos dizer até... O pessoal está dormindo em paz, né? Não tem problema. Que lá né? realmente as pessoas estão muito tranquilas, muito em paz. E o ambiente em paz que a gente quer propiciar exatamente para os vivos, para aqueles familiares que ficaram, que vão até aquele local e vejam ali um ambiente de tranquilidade, de meditação, de oração, de paz, né? Que é tudo que a gente busca quando a gente vai. Até para ler um livro ali, compensa, né? A pessoa vai lá e fica ao lado do seu ente querido, né? E são muitas as pessoas que fazem isso. É mesmo, é? Que vão caminhando até lá, sentam nos bancos, ficam lá lendo um período, depois levantam, vão caminhando embora, porque ali realmente é uma sombra muito gostosa, é um ambiente onde a natureza, ela aparece de uma forma mais relevante, né? Porque tudo ali é natural. E o que é importante é que a pessoa paga uma taxa pequena por mês e não precisa estar contratando gente para limpar túmulo, né? Isso é muito bom também, né? O memorial faz tudo, né? Todo o serviço de manutenção isso é bom. Feito. Então a grama está sempre cortada, as placas estão sempre limpas. Isso porque a pessoa chega no fim de semana, num feriado, num dia do aniversário daquele que faleceu, dia das mães, dia dos pais, ela vai ali e encontra um lugar bonito do jeito que ela esperava, né? Que tivesse arrumado, bonito, para ela fazer oração, sem que ela precisa pegar paninho, limpar, né? Então essa preocupação a gente tira do nosso cliente e a gente faz lá com o maior prazer. Eu acho que o futuro do mundo vai ser isso aí, é cemitério parque, né? Cemitério, não tem outra alternativa, né? Evita a suntuosidade daqueles túmulos de luxo, aquela coisa toda, que a pessoa tem um investimento até muito alto, né?
E tem pessoas que muitas vezes não têm tantas condições e acabam fazendo, achando que vai agradar aquele que faleceu, né, Pacheco? É uma ostentação desnecessária. É desnecessária, né? Então ali a gente zela pela igualdade, né, que é o que acontece após a morte. Infelizmente, em vida, a gente não consegue a igualdade, mas pós-morte, todos passarão pelo mesmo processo, né? Então a gente zela pela igualdade, o mesmo gramado, a mesma lápide, o mesmo cerimonial, seja da pessoa mais importante da cidade, seja da pessoa desconhecida, o cerimonial, o cortejo, acompanha sempre o mesmo rito, e isso dá um conforto para a família. Sim, sim. Né? A família se sente confortada e se sente assim, olha, fizemos tudo o que era possível de melhor para aquele que foi. Vamos voltar um pouquinho ao curso técnico, ao Liceu Tec. Qual é o perfil daqueles que procuram o Liceu Tec? São mais empresas ou são pessoas individuais? Como é que é essa procura? É uma mescla. É uma mescla, né? Muitas empresas enviam seus funcionários para se qualificar ou para reciclar, porque o mercado técnico ele evolui muito rapidamente. Então, alguém que estudou há 15 anos atrás, ele não está atualizado. É. Então, as empresas mandam seus profissionais. E existe uma procura, na proporção quase de meio a meio, de profissionais que voluntariamente vão lá, adolescentes de 17, 18 anos, até pessoas de 60 anos. Nós temos alunos de 60 anos lá, que vão lá em busca de uma qualificação técnica. Esse que quer ter o diploma técnico, quer ter o seu CREA, quer poder emitir ORT, ou seja, é uma pessoa que se torna um profissional e pode exercer sua profissão em qualquer parte do país. Então, 50% vem das empresas que mandam seus funcionários e outros 50% são alunos que procuram a escola para se qualificar. E tem alguma ajuda financeira dos governos para isso? O aluno individualmente talvez não tenha, né? Quando vai através de empresa, ele tem mais facilidade, a empresa tem mais facilidade de conseguir essa parte financeira, essa ajuda tipo FIES, né? Exatamente. A ajuda governamental, antes da crise, antes de 2 anos atrás, ela existia e de forma maciça. Maciça, né? A gente às vezes desconfia até que seja do período eleitoral, próprio do período eleitoral. Agora esse investimento está quase zerado, não existe mais alunos sendo admitidos nesses programas. Os alunos que estão no programa ainda não terminaram, eles estão mantendo lá junto à escola, mas não tem ingresso de novos alunos. Agora, as empresas que mandam seus funcionários normalmente ajudam em 30% até 50% o pagamento das suas mensalidades. E isso é um fator muito importante para o aluno, né? Sim. Porque o profissional da área de elétrica é aquele profissional que ganha de R$ 1.800 a R$ 3.000. Então, toda ajuda, né, isso cria um orçamento familiar melhor do que a grande maioria da população, mas toda ajuda que vier de R$ 100, R$ 150 que a empresa ajuda é de bom grado e eles gostam muito disso. Vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa, como diz o outro. Como é que você está vendo o Brasil hoje? Olha, com bastante preocupação, bastante preocupação. A gente, por mais que as pessoas falem, a gente vê uma polarização, evidentemente que é uma polarização com um percentual da área da direita muito maior que da área da esquerda, mas existe uma polarização. E tudo que a gente gostaria nesse momento de dificuldade é que, como acena uma troca de governo aí pela frente, é que essa troca de governo venha e consiga unir esses lados, né, o lado da direita e o lado da esquerda, e essa união só vai ser possível com o crescimento do país. Se o Brasil começar realmente a se desenvolver, os empregos voltarem a aparecer, a economia continuar rodando, evidentemente que todo mundo fica feliz, né? Todo mundo quer isso. Agora, as disputas que poderão vir nos preocupam, né? As disputas. Futuramente, muitas ONGs, muitas organizações sindicais pretendem fazer barulho se caso acontecer o impeachment da presidente, né? Isso é preocupante, né? Eu vejo com bastante preocupação. Eu vejo com bastante preocupação porque isso demonstra uma polarização, às vezes até
comandada, né? Uma polarização direcionada com o objetivo de enfraquecer outros movimentos. E não é o momento que o país precisa viver. Absolutamente não é esse. O momento que nós precisamos fazer é fazer o país rodar novamente. O país precisa crescer, precisa evoluir, precisa gerar emprego. E emprego, quem gera emprego é empresário. Então eu vejo uma grande distorção no nosso país hoje, ter mais força o sindicato do que o patronal. Quer dizer, em todo o país do mundo, a força vem da empresa. Porque é a empresa que contrata. Se matar a empresa, mata o funcionário. Lógico, né? Agora, por que então criar uma força tão grande do funcionário contra a empresa? Contra a empresa, né? Quer dizer, parecendo que a empresa é a grande vilã da história. É a grande vilã da empresa. E pelo contrário, ela que sustenta o empregado. Ela tá certo que tem a contrapartida do empregado também, através do seu trabalho. Dúvida. É preciso ter um entendimento, a paz social, né, Pacheco? A paz social. É preciso ter esse entendimento, né? Que tem que se fortalecer. Um precisa do outro, né? Um precisa do outro. Um fortalece o outro. Mas não pode imaginar que a empresa eternamente vai sustentar todos os programas sociais que foram impostos a gente aí. Não é possível. Não existe dinheiro para isso. Então agora precisa esse novo governo realmente filtrar aqueles que precisam, evidentemente que crianças, pessoas com deficiência, idosos, claro que precisam da ajuda governamental, não tenha dúvida. Agora tem muita gente que recebe que poderia estar no mercado de trabalho, muita gente. Então precisa fortalecer a classe empresarial para que se gere emprego, para que tenha emprego para toda essa população. Isso cria paz social. Você acha que nós vamos sair dessa crise? Esse ano talvez não saiamos dessa crise, né? Você acha que para 2017 a coisa pode melhorar, Pacheco? Você que tem uma leitura boa sobre esse assunto? A nossa torcida é que para 2017, senão nós vamos passar por uma quebradeira muito grande. Nós já estamos assistindo uma quebradeira muito grande. Muitas empresas fechando. Muitas empresas mais fechando. De 10 milhões de pessoas sem emprego no país. Sem né? emprego. Então a gente, isso preocupa e a nossa torcida é que para que 2017 a gente realmente comece o ano de uma nova maneira, que esse novo governo que vai se implantar realmente tenha força para tirar o Brasil dessa dificuldade que ele está passando. Dificuldade enorme que está passando. Como é que você viu, você que vota sempre, mas você vai me responder essa pergunta no próximo bloco, como é que você viu a sessão da Câmara Municipal que admitiu o impeachment da presidente Dilma Rousseff? A posição, a fala dos senhores deputados te chocou? Como é que você viu tudo aquilo? Como brasileiro viu? Mas você vai responder isso no próximo bloco. Vamos a mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos ao programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Pacheco do Liceu TEC e do Memorial Jardim das Oliveiras também. Eu te deixei a pergunta no bloco anterior. O que você achou daquela sessão que encaminhou o impeachment para o Senado? O pronunciamento dos senhores deputados e senhoras deputados. Como é que você viu isso como um eleitor, como uma pessoa do povo? Creio que foi uma decepção para toda a nação, né? A gente não esperava, acho que ninguém esperava aquilo. Foi um choque, né? Foi um choque. Né? Aqueles... as pessoas dizendo dos seus familiares, né? Dizendo de netos, pessoas colocando Deus no negócio, né? Eu creio que aquilo lá foi feito para a nação e para a nação deveria ser colocado, né? Olha, em nome representando uma fatia da nação, eu estou colocando aqui meu voto favorável. Explicando por quê, porque na verdade 90% deles não justificaram exatamente o voto, né? Não falaram sobre pedaradas fiscais, porque o motivo do impeachment era outro, né? Agora, dedicaram o voto aos familiares, aos filhos, aos netos. E tantas outras coisas que nós não ali, né? Até muitos usando um português totalmente inadequado. Inadequado, né? Então,
Ficou uma coisa muito E chocante. teve uma senhora deputada que dedicou ao esposo e no dia seguinte ele foi preso. É uma coisa horrorosa, né? Puxa. O homem mais honesto e no dia seguinte já estava enjaulado, né? É verdade, é É um verdade. negócio que chocou. Agora, por outro lado também, eu faço a seguinte análise. O que é o parlamento? O parlamento é a representação popular. Então, quando eles agem daquela forma, a gente não pode, na minha opinião, ficar tão chocado assim, porque cada um representa uma fatia da população. E tem pessoas que pensam daquela forma. Tem pessoas humildes, tem pessoas que falam errado. Entendeu? Então, é a representação popular. Ali não é um colegiado de letrados, de representantes da Academia Brasileira de Letras. É um colegiado que representa o povo, na sua essência, né? Os mais humildes, aqueles que não têm cultura, letrados também. Então, é uma miscelânea. Então, aquilo choca, mas se a gente pensar bem, é aquilo mesmo que é a representação do povo, né? Não exige diploma para você ser candidato a deputado federal. Não exige uma graduação, não é verdade? Infelizmente é o retrato. É o retrato, é o retrato da população. população. E aí é que a gente vê o quanto que a gente tem que melhorar como nação, né? Quanto que as pessoas têm que melhorar. Se aquilo ali é o retrato da população, o quanto que as escolas têm um papel importante, Preponderante, né? né, sobre a cultura das pessoas, né? Melhorar a cultura das pessoas, não só no falar, mas na maneira de agir, na cidadania, né? Na ética. Lógico, lógico. Né? Ética é muito importante. Ética né? é muito E você ensinar nas escolas, porque eu acho o seguinte, um professor de matemática, numa escola, ele não tem que se ater só à matéria que ele está lecionando. Ele tem que ir um pouquinho além, ter uma discussão sobre ética, ter uma discussão sobre o país em que nós vivemos, tentar incutir o civismo na alma dos seus estudantes, para que saiam boas pessoas e não apenas graduados aí, procurando apenas ganhar dinheiro, não é verdade, Pacheco? É verdade. Agora, o professor, ele tem uma oportunidade de fazer isso muitas vezes sem falar, né? Mostrando o que ele é. É verdade. O exemplo, né? O exemplo. Então, quando o aluno vê o professor e fala assim, puxa, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, pronto, o professor já deu a mensagem dele. Não tenha dúvida, não tenha Porque ele é uma pessoa que se comporta, tem um palavreado adequado, tem relacionamentos adequados, frequenta lugares adequados, né? Conhece da ciência, porque ele está ali porque ele conhece da ciência. Então, é uma pessoa que todos querem ser iguais. Então, esse é a melhor mensagem que pode ter uma pessoa para passar para os seus apóstolos, para aquelas pessoas que estão acompanhando ele, são seus alunos. Agostinho já dizia que nós devemos evangelizar sempre e, se for preciso, usar palavras. É lógico. Quer dizer, olha que mensagem bacana. Evangelize sempre, mas se for preciso, use palavras. Quer dizer, a sua atitude já é um evangelho, né? Se vocês têm uma vida digna, você transpassa isso às pessoas. Isso é igualzinho o pai para um filho. Não adianta o pai falar, meu filho, você tem que se comportar dessa maneira. Se na vida dele, na vida privada, ele não segue aquilo que fala, não resolve nada, né? É o pai que fala para o filho não beber e todo dia está bebendo. Todo dia está bebendo. Difícil, né? Convenceu. É o pai que fala para o filho, vai à igreja ou vai ao culto, e ele mesmo não vai, quer dizer que não resolve nada. O exemplo arrasta. O exemplo é tudo. O exemplo arrasta. O que você acha dessa Operação Lava Jato no Brasil? Você acha que vai acabar com a impunidade? Você acha que está dando bom exemplo? Ah, com certeza. A Operação Lava Jato tem sido uma iniciativa que trouxe esperança novamente para o país, né? Creio que vai fazer uma limpeza no país e vai amedrontar as pessoas daqui para frente a agirem porque se sentiam impunes, né? Existia impunidade, se sentiam que nunca iam ser pegas. E a gente já está vendo alguns movimentos regionais, né? Quer dizer, a impunidade ela está sendo vista agora como um grande fator desencadeador de movimentos que não levam à geração de progresso, né? Então, agora,
Ministério Público, aqui na nossa região, em outros estados, já estão pegando situações menores do que aquela do governo federal. E isso é muito positivo, né? Que se esclareça, né? Não que todos os nomes que apareçam lá são culpados, mas que tenham oportunidade de esclarecer. Né? Cada um tem a oportunidade de mostrar o seu lado, por que participou, por que agiu dessa maneira. E aqueles que realmente foram culpados, que sejam punidos. É tudo que a gente espera como sociedade. Você acha que o juiz Sérgio Moro, muita gente acha que o Brasil todo está gostando dele realmente, mas está cometendo alguns exageros? Você acha que ele está agindo corretamente em tudo? Como é que você está vendo? Eu acho que ele tá agindo de forma muito correta, ele é uma pessoa que fica na dele, né? Age de acordo com a lei, tudo aquilo que foi colocado e feito por ele. Alguns falam, olha, isso aqui não deveria ter sido feito assim, mas ele vai lá e mostra, ó, de acordo com a lei eu poderia ter feito dessa maneira. Então a gente gosta muito dessas atitudes, a gente tem visto com bons olhos a classe dos professores, a classe empresarial, quando a gente encontra e conversa, a gente vê com bons olhos esse movimento que tem acontecido a partir de Curitiba para todo o Brasil, né? E a gente espera que outras coisas apareçam, outros pontos sejam observados, né? Nós temos aí o BNDES, temos bancos, tem Eletrobras, tem tanta coisa para ser onde observada. mexe aparece alguma coisinha alguma também. Coisa errada. Está impressionante no país, né? Você Então, não pode mexer, não pode tocar, que de repente começa a aparecer coisas, né? E aí a gente entende por que o país está passando por toda essa dificuldade. O dinheiro saiu, né? Vazou e o país ficou à deriva, como nós estamos hoje. E o pessoal fica se preocupando em aumentar imposto, né? Porque dinheiro tem, vazou pelo ralo, né? Vazou pelo Muito ralo. mais fácil você aumentar imposto do que cortar na própria carne, né? Cortar na própria carne, é verdade. Então, aumentar imposto é a solução mais simples. Mais né? simples, mais simplista, né? É fácil. Agora, tira dinheiro de todo mundo. Dá para melhorar muito a gestão, não dá? Dá. Tem muito espaço para melhorar a gestão do nosso país. Hospitais aí, acéfalo, né? Sem nada. Você vê essas reportagens que saem na grande imprensa, principalmente em televisão, uma coisa horrorosa. O que está acontecendo. Prefeituras nesse Brasil afora, as escolas aí não tem nem banheiro para essa meninada aí, não tem nem lavatório, chove dentro. É uma coisa impressionante, né? Não dá condição mínima para a pessoa aprender, né? Pacheco, aquela perguntinha tradicional que eu faço, na humanidade, aquela pessoa que você acha que foi muito importante, que você se curvaria em reverência a ela? Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi a pessoa que fez a história se dividir em dois, né, em duas partes, antes e depois de Cristo, que foi um grande líder e que fez uma grande sucessão. Né? A gente estava falando agora mesmo de sucessão, que é um sucessor maior que Jesus Cristo, né? Sair lá do deserto, de um lugar distante, criar 12 discípulos e a partir desses 12 discípulos existir essa coisa do evangelho, do cristianismo, né? Que prega exatamente isso que nós estamos falando, a paz, né? É dar o outro lado para bater, né? Quer dizer, não se exaltar, não revidar com a mesma moeda. Então eu vejo que Jesus Cristo é o grande exemplo que nós temos que seguir. Professor Pacheco, Roberto Pacheco de Oliveira, foi um prazer muito grande recebê-lo no programa, viu? Tem a impressão que o telespectador gostou muito. Dr. Luiz, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço aos seus telespectadores por esses momentos que nós passamos juntos. Muito obrigado. E vamos terminar com aquela poesia, né? Esse momento cultural de nosso programa. Hoje, uma poesia de Castro Alves, chamada Maria. Onde vais a tardezinha, mucama tão bonitinha, morena flor do sertão? A grama um beijo te furta por baixo da saia curta, que a perna te esconde em vão. Mimosa flor das escravas, o bando das rolas bravas voou com medo de ti. Levas hoje algum segredo, pois te voltaste com medo ao grito do bem-te-vi. Serão amores deveras? Ah, quem dessas primaveras pudesse a flor apanhar,
e contigo o tom da aragem, sonhar na rede selvagem, à sombra do azul palmar. Bem feliz quem na viola te ouvisse a moda espanhola, da lua ao frouxo clarão, com a luz dos astros por círios, por leito um leito de lírios e por tenda a solidão. Muito obrigado, professor Pacheco, mais uma vez. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural Santa Casa de Barretos, o seu hospital. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você.